Olá, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. E água, não se esqueceram. Também vamos anunciar as páginas das leituras, ou melhor, perdão, das canções. Afinem as vossas vozes, porque vamos erguer a nossa prece a Deus e a Jesus, que é o seu intermediário. Então vamos cantar. Vamos fazer a prece primeiro. Ou vamos cantar? Vamos cantar primeiro. Então vamos cantar a nossa canção logo. O Rui vai dizer a página. É a página 5. Caso quer caminhar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e nos caminhos da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor Jesus, vamos pedir hoje que para a vida estejam connosco os nossos familiares queridos, os nossos irmãos amigos, que queiram partilhar connosco este convívio contigo, esta lembrança dos teus ensinamentos, a oportunidade que temos de conhecer um pouco melhor, de refletir um pouco melhor sobre eles, sempre visando aplicá-los na nossa vida. Se for necessário, Senhor, que algum deles, dos irmãos sofredores, que precisem de socorro, precisem de auxílio, mas permite também que possam estar connosco, comungando nas nossas vibrações. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o versículo 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar torna-se geral, mas a quem se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente aniquilarmos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, e como poderá a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso,
mas esse meio é infalível. É tomar por regra invariável da vossa conduta a lei do Cristo, lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta aos olhos muito mais do que o que vos toca o coração. Porque o vício da opulência é o objeto da vossa adoração, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito oculto da obscuridade. Quando um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso de ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem elas ter em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis vós, sem dúvida. Mas porque deixastes as necessidades materiais sobreporem-se ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja elevar-se sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais, um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes o deixa subir, é para lhe dar tempo de refletir e de cimentar sob os golpes que, de vez em quando, desfere no seu orgulho, advertir. Mas, em vez de se humildarem, revoltam-se então quando a medida está cheia. Ele vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem subido. Pobre raça humana, em que o egoísmo corrompeu todas as vias, retoma entretanto coragem. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis aqui as almas dos que se foram e que vêm recordar-te os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequenas diante da eternidade. Elas te dirão que lá o maior é aquele que tenha sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1862. A mensagem desta semana tem por título O Poder do Pensamento. É da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, vem no livro Caminhando com Jesus e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Um episódio que causa verdadeira estranheza a muitos cristãos é o da figueira seca, pois que resulta surpreendente, conforme o texto refere, que, não sendo o tempo de dar fruto, Jesus a haja feito secar. Não passa pela cabeça de ninguém que o fosse fazer para provar o seu poder, mas, como sempre, deveria querer dar mais uma lição a todos aqueles que desconheciam o poder do pensamento e que, pelos vistos, continuam a desconhecê-lo. Episódios há da boa nova de Jesus que deveriam ser analisados com profundidade e, desde logo, aquelas curas depois das quais o Mestre aconselhava aos curados a não revelarem a ninguém. Porque o aconselhava Jesus?
Realmente a ciência já o confirma nos tempos atuais e, naturalmente, à época a compreensão só estava ao alcance de alguns, enquanto a maioria nem tinha ouvidos de ouvir, nem olhos de ver, e mesmo a maioria vendo e ouvindo não entendia. Jesus quis chamar a atenção para as consequências da maldade que muitos exteriorizam, desejando para os outros o que naturalmente não desejam para si. A força mental dirigida a quem quer que seja projeta-se, levando consigo não só vibrações oriundas dos sentimentos que alimentamos, mas também a poeira em suspensão no ar que acaba por ser levada a coisas fluidos, agindo sobre o corpo físico do destinatário. Se a força mental fez secar a figueira, imaginemos como ela agirá sobre o perispírito do destinatário, ser humano também, e consequentemente sobre o corpo e, por extensão, levando o mal-estar ao espírito. Dir-se-á que se pode fazer o mal, mas também pode fazer o bem, certamente, e daí a nossa transformação moral ser urgente, pois Jesus também ensinou a orar, a projetar pensamentos de amor e de paz. Tudo é uma questão de opção. Colheremos o que semearmos. Vigia, pois, os teus pensamentos e sentimentos. Tudo voltará para ti e é bem melhor que seja o bem, envolver-nos na caminhada. Esta questão do pensamento, e é muito importante que nós nos debrucemos sobre isso, porque é uma guerra de pensamento que está em vigor hoje na Terra. A inveja, o ciúme, o ódio, a raiva, são, de facto, projeções do pensamento. Se nós formos ver os ensinamentos de Jesus, lá encontramos a prova evidente do pensamento. Quando Jesus fala na questão da figueira seca, com certeza que era o poder do pensamento que fazia secar a planta. E quando a mensagem nos reporta para essa possibilidade de agir sobre o ser humano, vamos ver aquilo que podem ser as consequências de um mau pensamento. Quando nós éramos crianças, e naturalmente na igreja dominante, nós fizemos a catequese, nós aprendemos que não se deve fazer mal com pensamentos, palavras e obras. E estamos a falar numa altura dos anos 50, em que a ciência ainda não tinha decretado que o pensamento se transmitia. Porque, paradoxalmente, os religiosos, os cristãos, e é desses que nós precisamos falar, já conheciam toda essa verdade profunda da transmissão do pensamento e da ação do pensamento, para mal e para bem. E é a inversão de valores que nós devemos praticar, deixar de pensar no mal para pensarmos no bem, deixarmos de dizer só para podermos fazer. E já nessa altura era com consenso dentro da própria Igreja, que era consenso, era conhecimento, embora nós, os religiosos, nunca tivéssemos praticado isso, porque se instalou um hábito de ler e não pensar naquilo que se lê. Ler e não pensar naquilo que se lê. E quantos religiosos liam todos os dias, mas tinham que ler todos os dias um certo conjunto de páginas do breviário para poderem relembrar aquilo que foi a história religiosa de antanho e, naturalmente, do tempo de Jesus e posterior. E nós não fomos capazes de discernir sobre essas questões que estavam bem latentes, bem patentes, naquilo que Jesus ensinou. Só nos anos 60, talvez finais dos anos 50 e depois princípios dos anos 60, é que a ciência se debruçou sobre a transmissão do pensamento e decretou que é oficialmente verdade que o pensamento se transmite. Ora, é esta questão que hoje vigora. Nós recordamos que nos anos 50, nos anos 60, a pretexto daquilo que foi considerado a Guerra Fria e, naturalmente, a luta pelo poder hegemónico do mundo, quer americanos, quer soviéticos, na altura, fizeram pesquisas científicas no sentido de descobrir como conhecer o potencial de guerra dos adversários. E é nessa época que nós sabemos que vigoraram as experiências com o submarino Nautilus. O submarino Nautilus, que era um submarino americano, visava tentar descobrir uma solução para o problema dos periscópios,
Nós sabemos, e nos filmes que nós acompanhamos desde criança, e toda a gente, talvez muitos que estão a ouvir, os submarinos não podem contactar com a superfície. A água do mar impede a comunicação rádio. E era necessário tornar aquelas antenas extensíveis até à superfície para que na superfície pudesse haver não só a visão daquilo que se passava no mar, mas também pudesse haver comunicação rádio, das ondas rádio. Mas também foi descoberto, depois já de alguns tempo mais tarde, que da face oculta da Lua também não havia essa comunicação. Aliás, ninguém explica porque é que a Lua tem sempre a mesma posição. Porque é que aquela cara da Lua nos aparece sempre. Isso, de alguma forma, indicia que a Lua não anda à volta, não anda sobre si própria. Está sempre com a face a vigiar-nos, está sempre voltada para nós. Na face oculta da Lua, porquê é que não há comunicação? Ou porquê é que não há hoje rede para algumas empresas de comunicações, não é? Não terem em determinados sítios, não há possibilidade de receber ou de emitir os sinais que os telemóveis, por exemplo, emitem. Há sítios onde não há rede. Porquê? Porque há realmente, falta realmente a cobertura, digamos assim, de antena para essas comunicações. Então também não havia, na face oculta da Lua, também não havia comunicações com a Terra. E é nessa perspectiva que os cientistas vão à procura de uma forma de comunicação, quer sobre o mar, no interior, onde circulavam os submarinos, quer sobre a face oculta da Lua. E chegam a uma conclusão no submarino Nautilus, que mergulha no Antártico, por baixo do gelo, chegam à conclusão que é possível transmitir mensagens pelo pensamento, que é possível comunicar da Antártida, no extremo sul do mundo, com a América, com as bases espaciais dos Estados Unidos. E essa constatação da comunicação através do pensamento abre novas perspectivas. E aí, nessa sequência, os soviéticos tentam descobrir o potencial, não só atómico, mas bélico, dos seus adversários, acreditando que, pelo pensamento, determinados sujeitos, determinados médiums, vamos falar assim, eram capazes de desdobrar e ir ver onde é que as bases americanas estavam instaladas no seu potencial. E o inverso também é verdadeiro. O equilíbrio do terror, e de alguma maneira esse equilíbrio que fez estar paz na Terra, fez haver paz na Terra entre as grandes potências durante muitos anos, e que ficou conhecido como a Guerra Fria, abre essa possibilidade de perceber esta questão da transmissão do pensamento. É claro que Jesus, quando nos mostra pela figueira seca, e não só, curas à distância, como o servo do centurião romano, etc. Jesus prova que isto é uma realidade, com 2000 anos. Mas só quando a ciência materialista põe fim a isso, ou descobre qualquer coisa, é que as leis entram em vigor. Quando elas sempre entraram em vigor. Sempre estiveram em vigor, melhor dizendo. Então é nesta questão que nós temos que vigiar e orar, quer dizer, para não cairmos na tentação, dizem os textos do Evangelho. Temos que pensar bem, mas não vamos mais longe. Quando pensares na mulher do próximo, já pecaste. Já cometeste adultério. O que quer dizer isto logo do decálogo? Não será exatamente o pensamento? Não será a força do pensamento que se emite e que vai em direção ao objetivo? Essas mensagens são mensagens de reflexão. O Evangelho não é um texto amorfo. Não é aquele texto que está ali que é para agentes do tempo de Jesus que não entendiam. E ouvindo não ouvem, e vendo não ouvem, e às vezes ouvindo e vendo não entendem. Então é esta particularidade que nós somos convidados a ter em presença, a refletir, a aprofundar. É a altura de nós olharmos os ensinamentos de Jesus com outra visão. Deixarmos de ter ouvidos que não ouvem e olhos que não veem. Porque entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos esta verdade, que não vai mais calar-se daqui para a frente. Naturalmente que a Terra vai mudar. Tudo muda. É uma lei científica. Nada se perde e nada se cria. Nós aprendemos que tudo se transforma. Agora os jovens parece que aprendem tudo se recria. Mas recriar ou transformar
é pouca diferença, é pouca. Agora, que nós vamos ser obrigados a refletir mais sobre este assunto, para podermos, em consciência, mudar, para podermos ter a força interior, a força de fé baseada naquilo que é a religiosidade verdadeira, não aquilo que é a religiosidade de pacotilha, que ninguém entende bem o que é, da rotina que não leva a lado nenhum, para que nós realmente possamos apanhar o comboio da luz e possamos também manter na Terra que vai subir de plano. Aí nós temos que passar a refletir um pouco mais. Temos que passar nesse Evangelho que nós temos procurado fazer, a refletir sobre os ensinamentos de Jesus e a ver a grandeza e a profundidade daquilo que há 2000 anos ele trouxe. E que a humanidade materialista, porque é materialista, não chega a ser religioso fim de semana. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça daquilo, que nós somos mais espíritos do que matéria. Na maior parte do tempo nós vivemos como espíritos, não vivemos na matéria. E temos que começar a pensar a nossa preparação do futuro. Na Terra é uma coisa limitada. E a Terra, como se fosse uma escola universitária, não dá acesso àqueles que não passarem por esse plano. Não vai dar acesso. O mundo de regeneração está à porta. E aqueles que até pensamos e sentimos e abraçamos a mensagem de Jesus, também temos que refletir para não ficar à porta. Para podermos passar a fronteira que conduz a essa nova morada, vá lá, que é a mesma, mas uma morada com outra estrutura e com outra apresentação, para nós podermos entrar também pela porta grande, que é a porta pequena do sacrifício, que é a porta do esforço, da mudança interior, da reforma íntima. Não há pergunta nenhuma. Então nós vamos marchar para a nossa irradiação. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos rogar ao Mestre por todos esses lares onde não há amor, não há compreensão, não há paz. Vamos pedir ajuda para esses filhos de Deus que se encontram em discórdia, em desavenças, em vinganças. Lembremos os velhinhos esquecidos, abandonados, vivendo o tormento da solidão. As crianças que não têm um carinho, um sorriso, uma mão amiga. Que a tua paz e a tua luz, Mestre, a todos possam envolver, a todos possa suavizar. Fica conosco, que assim seja. Agora vamos cantar então o Evangelho no Lar. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe, luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ó Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro,
ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Então vamos despedir de todos vocês, muita paz para os vossos lares, a presença dos irmãos que são intermediários com Jesus, seja convosco, que Jesus abençoe a todos. E vamos nos despedir até a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.